E aí, galera, beleza? Pessoal, agora trazendo alguns exemplos aqui nesse rabisco aí de modelagem conceitual, mas essa é o método, a metodologia dessas aulas aqui, desse curso, né? É nessa ideia mesmo de rabiscar e tentar compreender de uma maneira diferente aí, do uso enfim, de slides e tudo mais, né? Então é esse rabisco para você tentar fazer, refazer aí em casa também, reescrever isso aqui, já que é quantidade pequena, né? Para fixar o conteúdo na sua mente. Então a modelagem conceitual a gente já conceituou, né? Mas os exemplos aqui vai te dar uma ideia melhor do que é essa modelagem conceitual de quando você está compreendendo como os dados, né, estão relacionados, quais são as entidades, os conceitos que você vai ter aí em seu negócio. Eu trago aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, eu estou dizendo assim, ó, eu estou montando aqui uma biblioteca, ou eu tenho uma livraria, ou o que seja, e eu quero começar a compreender como esses meus dados devem ser modelados, ou como eles estão modelados já, né? Se eu estiver armazenando dados, informações ali. Digamos que eu começo a pensar, beleza, o que é que eu tenho na biblioteca? Eu tenho livros. Primeira coisa que me vem na cabeça, eu tenho livros. Isso é um conceito, né? Uma entidade. E a gente vai conceituar o que é uma entidade. Tenho livros, e aí eu tenho clientes que compram esses livros. Opa, então paro aí e começo a entender já o que eu acabei de dizer. Eu tenho cliente que realizam compra desses livros. Então eu tenho clientes, tá aqui, ó, esse retângulo. Vou desenhar aqui com um retângulo, clientes. E vou desenhar com um retângulo livros, porque eu entendi que esses dois conceitos são, né, entidades. Então eu vou assim representar. E é assim que a gente faz, tá? Utilizamos aí esse retângulo para representar uma entidade. Como é a relação dessa galera? Bem, eu posso ter um cliente que compra vários livros. Então, beleza. E cada livro é comprado. Perceba, aqui eu não estou falando especificamente do livro que você comprou. O livro que você comprou é comprado só por você. Tá? Mas imagina aí que quando você... Imagina um cadastro de livros. Tu acha que no cadastro de livros todos os livros são cadastrados? A depender do negócio, pode até ser necessário você cadastrar todos os itens ali um por um. Mas normalmente o que é feito? É cadastrado um livro. Livro fulano de tal. Livro. Qual é o livro cadastrado? A Bíblia. Pronto. Apesar da Bíblia ser um conjunto de livros, mas é a Bíblia. Beleza. Agora, se tem 50 Bíblias lá para vender, ele não cadastra 50 Bíblias. Normalmente o que isso é feito? Dá um estoque, e no estoque se diz que tem 50 produtos Bíblia. Aí isso é outra coisa. Tá? Isso é outra coisa. O estoque, sim, se for necessário, você vai aí registrar cada individualização aí, se necessário for no seu caso. Mas normalmente tem 50 produtos lá. Então, a instância Bíblia é cadastrada uma vez em livros. Então, clientes compram Bíblias. Pode comprar mais de uma. Então, um cliente pode comprar vários livros, seja Bíblia, seja qualquer outro livro. Perfeito? Então, é esse entendimento que eu tenho. Quando o cliente olha para livros, ele olha e diz, eu posso ter vários. Quando os livros olham para os clientes, assim, dizem o quê? Bem, imagina que o livro Bíblia, uma Bíblia, ela pode ser vendida para um cliente A? Pode. E Bíblia, aquele mesmo produto ali, com o mesmo preço, pode ser vendido para um cliente B. Certo? Então, o livro, ele também pode ser vendido para vários clientes. Volto a dizer, aqui eu não estou dizendo que a mesma Bíblia pode ser vendida para vários clientes. Não, essa mesma Bíblia vai para um e outra Bíblia vai para o outro. Mas a instância Bíblia, o livro Bíblia, ele pode ser vendido para vários clientes diferentes. Então, qual é a relação de clientes com livros? Um cliente compra vários livros e um livro pode ser comprado por vários clientes diferentes. Então, como é que a gente representa isso aqui? Ó? Essa parte de azul, eu tenho um relacionamento de clientes com livro. E é assim que a gente diz, ó, N. Quando eu digo vários, eu represento com N. N, eu não sei a quantidade, é infinitos ou não, enfim. Vários, eu não sei o valor. Então é assim que eu defino. Um cliente, quando olha para livros, ele olha
E aí a gente marca o N aqui do lado de livros. E um livro, ele olha para clientes e marca o N aqui do lado de clientes. E eu ainda estou, para quem tem conhecimento do assunto, eu ainda estou modelando conceitualmente. Para quem compreende isso aqui, já sabe que mais na frente, isso aí vai se transformar, uma nova entidade vai ser criada aí, o que a gente chama de entidade associativa, né? Quando a gente tem um relacionamento desse tipo. Eu já comecei até com um relacionamento, digamos assim, não é que é o mais complexo, mas é o menos comum até, né? N para N. O mais comum é esse aqui, 1 para N. Mas também temos relacionamentos N para N aqui. Eu tenho uma outra situação aqui, é aquele cliente que faz compras. Aqui eu não estou me referenciando a livros. Eu estou chamando que cliente faz compras. Se você perceber aqui, na verdade, eu tenho a mesma coisa, só que livros poderia estar no lugar de produtos. Né? Poderia estar no lugar de produtos. E se você perceber, é uma pequena evolução desse modelo conceitual aqui. Vamos dizer que eu posso até trocar aqui produtos por livros. Se todos os meus produtos são livros, né? Vamos dizer assim, ou não. Se todos os meus produtos forem livros, eu posso trocar isso aqui por livro. Mas se na minha livraria eu tiver lápis também, né, para vender, o interessante é que eu tenha produtos aqui, né? Então eu posso até pensar aqui como uma pequena evolução desse parte de cima e dizer, rapaz, será que livros eu preciso colocar como uma entidade? Ou talvez o que eu tenho na verdade na minha livraria são produtos e livro é um tipo de produto. Né? Pode ser. Então, se eu pensar assim, e ao mesmo tempo quando eu penso desta maneira, eu devo pensar, bem, vamos lá, um cliente ele faz o quê? Compras. Então eu volto àquele exemplo. Um cliente faz várias compras, uma ou várias. Considerando que o cliente fez alguma compra, né? Um cliente é alguém que já comprou na loja. Eu considero que um cliente é alguém que já comprou na loja. Simples fato do cara ter um cadastro lá na minha loja não quer dizer que é meu cliente. Eu vou dizer, cliente fez compra, é um cliente. Então, no mínimo um, vários. Eu não vou entrar em muitos detalhes ainda dessa parte de cardinalidades, que pode ser 0, 1, N, enfim. Eu vou falar mais de forma abstrata, que é para dar uma noção aqui a vocês. Então, cliente, eu vou ter aí, a gente vai ter outras aulas específicas de banco de dados, aí para os interessados, mas depois a gente cria essa lista aí, essa playlist aí. Então, clientes, né? Um cliente faz N compras. Cada compra é realizada exatamente por um cliente. Fechou essa relação. É assim que a gente representa. Cada compra, mesma coisa, um vendedor faz N vendas. Ele pode fazer venda, ele vende várias, ele participa, ou como você quiser dar o nome desse relacionamento aqui, de várias compras realizadas por clientes. O que está de azul são relacionamentos. Então, o vendedor, vende, né, para clientes em várias compras ele está lá participando. Agora, cada compra tem o seu único vendedor. E aí, se você perceber, volta ao caso aqui de compras com produtos nessa relação N para N. Porque um produto ele pode estar em várias compras, pode, como eu disse a vocês, né? O exemplo de um cliente que faz várias compras e cada compra pode ter aquele produto várias vezes, né? Porque o produto ele pode estar lá sendo vendido para um cliente A e para um cliente B, ou seja, ele está em duas compras diferentes. E uma compra pode ter dois produtos diferentes. Tem lá o cara comprando a Bíblia e o cara comprando um livro de Augusto Cury. Mas ele está comprando dois produtos e uma caneta. Ele está comprando 3 produtos na mesma compra. Então, uma mesma compra pode ter um ou vários produtos. Ela tem que ter pelo menos um, concorda? E um produto pode estar em uma compra, pode estar em outras compras, realizadas por diferentes clientes. Ou até mesmo pelo mesmo cliente. Né? E aí, a gente vai ter uma relação N para N aqui também. Se você perceber, essa relação aqui de cliente com livros, ela é muito semelhante ao que antes eu tinha um cliente com produtos.
Se você entender que livros agora passou a ser produtos, e um tipo de produto é o livro, certo? Eu passei batido aqui na primeira parte, foi de definir esses atributos que está de vermelho, né, que são essas ocorrências. Para cada livro, você vai ter um dado associado a esse livro. Por exemplo, para cada livro eu tenho o autor, o nome do livro, a editora e um código. Acabou-se. Bíblia, ela é cadastrada aqui, nessa entidade de livros, uma única vez. Se eu partir para aqui para o segundo exemplo, a Bíblia, ela é um produto também, pode ser vista como um produto. Então ela tem o seu código, ela tem a descrição, Bíblia comentada de fulano de tal, tem o seu preço, e aí eu tenho vários outros atributos aqui de produtos. Vários outros atributos, porque o atributo é quem vai definir a ocorrência de cada um. Agora, aquela mesma Bíblia eu não vou cadastrar duas vezes, porque perceba, ela vai ter exatamente o mesmo preço, a mesma descrição, o mesmo produto. Então eu não vou estar cadastrando várias vezes. Agora, se eu tiver 50 Bíblias a Bíblia comentada 50 vezes, eu boto um novo atributo, estoque, e aí eu defino que eu tenho 50 daquele mesmo produto. Então perceba que é semelhante essa relação de clientes com produtos aqui. E aí, se você olhar, surgiu no meio deles dois, ó, se eu trocasse até mesmo o livro aqui por autor, né? E eu não quero entrar aqui, desculpa, livro por produto, né? Eu não quero entrar aqui em detalhes que, por exemplo, livro agora, esse produto aqui vai ser um tipo, né? Livro vai ser um tipo de produto. Aí tem um problema grave aqui, a gente vai discutir isso mais na frente. Porque se livro é um tipo de produto, eu não tenho só descrição e preço. Eu vou ter que ter autor, editora. Ah, beleza, mas aí eu vou ter que ter também autor e editora de outros produtos, como por exemplo a caneta. Mas caneta não tem autor e editora. Opa! Aí já vai entrar em um outro tipo de relação. A gente vai comentar mais na frente, né? Porque o livro, ele teoricamente não deveria ser um tipo de produto assim, no sentido de eu... Imagina aí eu criar um novo atributo aqui, tipo, e aí botar livro como um tipo, caneta como outro tipo, papel, sei lá, livraria, né? Livros, ou se não, acessórios, o que quer que seja. Se eu fizer isso, eu vou ter que criar um atributo também para definir editor, autor dos livros, e esses editores e autores de livros vão ficar em branco quando eu estiver falando de caneta. Então é um problema à parte que na realidade a gente iria usar livros aí como uma nova entidade que poderia ser uma entidade filha de produto. Eu não vou entrar nesse ponto agora, tá? Eu só quero que você compreenda até aqui a relação de livros com clientes, e que eu comecei a pensar melhor e achei que livros, na verdade, ele pode ser mais na frente um tipo de produto. Eu abstraí mais e transformei livros em produtos. Eu vou esquecer livros por enquanto e vou chamar de clientes que compram produtos, e que esses produtos são vendidos por vendedores. Isso aqui vai crescendo, galera. Isso aqui vai crescendo, essa modelagem conceitual. O que você precisa entender agora é o que é a modelagem conceitual. É esse rabisco mesmo. Na realidade, inclusive, normalmente é esse rabisco. Tá? Então aí você tem entidades que são um conjunto de objetos da realidade modelada. Livros são entidades. Livro é uma entidade. Ou nesse exemplo de cá, né? Vamos falar, cliente é uma entidade. O cliente fulano de tal, José, fulano de Maria José, o cliente Carlos, o cliente, sei lá, Manuel, esses camaradas aí são objetos da entidade cliente. E todos esses clientes juntos, nesse conjunto de clientes, conjunto de objetos, modelados, eu modelo como? Como é que eu modelo uma representação de todos os meus clientes reais? Usando uma entidade de clientes. Então, como é que eu modelo a ideia de todas as compras que esses clientes fizeram? Usando uma entidade de compras. Cada compra realizada por um cliente é também um objeto. Por isso que um conjunto de objetos da realidade modelada é representado por entidades, no modelo entidade de relacionamento, no modelo conceitual de entidade de relacionamento. Quando eu começo a relacionar essas entidades, ou seja, a associação entre essas entidades, eu tenho o quê? Na associação entre essas entidades, eu tenho relacionamentos, que você está vendo de azul aí. E atributos são exatamente dados associados a cada ocorrência.
Ou seja, o que é a ocorrência? Uma ocorrência de cliente, cliente José. Segunda ocorrência de cliente, cliente Maria. Ou seja, os atributos são dados para cada ocorrência dessa. O nome é um atributo e se o nome é um atributo, uma ocorrência desse nome, José, né, em uma entidade, vai ser representada pelo atributo nome. Da mesma forma, o CPF de José é outro atributo. Então, para cada ocorrência, para cada objeto, para cada instância da entidade cliente, né, eu vou ter atributos que vão identificar exatamente esse objeto. Agora, eu não represento cada objeto desse aqui. Eu represento a entidade cliente. E aí os atributos eu começo a rabiscar aí dessa maneira, uma bolinha, um traço e uma bolinha. E aí perceba que alguns atributos estão pintadinhos, né? São atributos que vão identificar cada instância, cada elemento, cada objeto desse que eu tenho na minha entidade. Então, por exemplo, o código do cliente é que vai identificar meu cliente, o código, aí o CPF do vendedor, o código do produto. Isso aqui foi o que eu defini aqui a princípio. Beleza? Então, galera, por hoje é isso aí. Modelagem conceitual, beleza. Vamos entrar na modelagem lógica, trazer aí um exemplo da modelagem lógica, como seria, para melhor representar isso aí. E depois, um exemplo da modelagem física, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês. Fui!